Número 15. Lados sombrios da China. Documentário de viagem. Em algumas das regiões rurais mais remotas da China, existe uma realidade perturbadora que raramente aparece em vídeos de viagem brilhantes e idealizados. Enquanto cidades modernas como Xangai e Shenzhen simbolizam progresso e riqueza, certas aldeias isoladas revelam um lado muito mais sombrio da sociedade, moldado pela pobreza, pelo desequilíbrio demográfico e pela fraca supervisão local. Um dos problemas mais chocantes ligados a essas áreas é o tráfico humano, particularmente o tráfico de mulheres. Durante décadas, o desequilíbrio de gênero da China, em grande parte resultado de políticas populacionais históricas e preferências culturais, criou uma escassez de mulheres em comunidades rurais. Em lugares onde jovens mulheres deixam as aldeias para ir às cidades em busca de educação e oportunidades, algumas comunidades ficam quase inteiramente masculinas. Esse desequilíbrio alimentou redes legais nas quais mulheres de regiões mais pobres, ou até de países vizinhos, são sequestradas, enganadas ou vendidas para casamentos forçados. Essas mulheres muitas vezes chegam acreditando que estão sendo oferecidos empregos, apenas para se encontrarem presas em aldeias desconhecidas, incapazes de falar o dialeto local e isoladas do mundo exterior. A geografia local também desempenha um papel importante. Terreno montanhoso, longas distâncias entre assentamentos e transporte limitado tornam a fuga extremamente difícil. Em alguns casos, comunidades inteiras têm conhecimento dessas práticas, mas permanecem em silêncio por causa da tradição, do medo ou da dependência econômica. Esse silêncio permite que o sistema sobreviva por anos sem intervenção. Outra camada sombria é o desafio da aplicação da lei. Embora o tráfico seja legal e oficialmente condenado pelo governo chinês, a fiscalização pode ser inconsistente em áreas remotas. Recursos limitados, corrupção ou protecionismo local às vezes impedem que as vítimas sejam resgatadas rapidamente. Casos recentes de grande repercussão expostos online provocaram indignação pública e forçaram as autoridades a agir, mostrando como as redes sociais se tornaram uma das poucas ferramentas para trazer abusos ocultos à luz. É importante entender que essas práticas não representam a sociedade chinesa como um todo. Muitos cidadãos se manifestam ativamente contra elas, e ativistas, jornalistas, pessoas comuns continuam pressionando por responsabilidade e reformas. Ainda assim, essas histórias revelam um lado da China que contrasta fortemente com sua imagem de rápido desenvolvimento e avanço tecnológico. Para viajantes e espectadores de documentários, essa realidade serve como um lembrete. Por trás de tempos antigos, trens de alta velocidade e horizontes futuristas, existem histórias humanas moldadas pela desigualdade, pelo silêncio e pela luta. Histórias que exigem atenção, consciência e mudança. Número 10. A culinária mais estranha da China. Comidas que chocam o mundo. Ao viajar pela China, um dos maiores choques culturais para muitos visitantes não é a língua nem os costumes, é a comida. A culinária chinesa é incrivelmente diversa, moldada por milhares de anos de história, necessidade de sobrevivência regional, clima e crenças locais. O que parece estranho para estrangeiros é frequentemente considerado normal, tradicional ou até luxuoso pelos moradores locais. Em algumas regiões, especialmente áreas rurais e montanhosas, as pessoas historicamente comiam tudo que a natureza oferecia. Essa mentalidade baseada na sobrevivência deu origem a pratos que podem surpreender, confundir ou até chocar viajantes estrangeiros. Um dos alimentos mais comentados é o tofu fedido. Apesar de seu cheiro forte, quase insuportável, ele é amado por milhões. Encontrado em mercados noturnos em cidades como Shanxi e Pequim, o tofu fedido é fermentado por semanas ou meses e depois frito até ficar crocante por fora e macio por dentro. Os locais dizem que quanto pior o cheiro, melhor o sabor. Outro prato chocante são os ovos centenários. Eles não têm realmente centenas de anos, mas são preservados por semanas usando uma mistura de argila, cinzas e cal. O resultado é um ovo escuro, com textura gelatinosa e sabor forte, que muitos chineses consideram uma iguaria, especialmente acompanhado de mingau de arroz. Em algumas regiões, insetos são lanche normal e não um desafio. Escorpiões, bichos da seda, gafanhotos e grilos são espetados em palitos e fritos em barracas de rua, especialmente em mercados noturnos cheios de turistas. Para os moradores locais, são petiscos crocantes e ricos em proteína. Nada estranho. Há também partes de animais raramente consumidas no Ocidente.
Pés de galinha, línguas de pato, cérebros de porco e intestinos são comumente servidos em restaurantes. Na cultura alimentar chinesa, não desperdiçar nenhuma parte do animal é visto como respeitoso e prático, não extremo. Alguns pratos estão profundamente ligados a crenças tradicionais. Por exemplo, certos alimentos são consumidos para melhorar a saúde, a energia ou equilibrar o corpo de acordo com a medicina tradicional chinesa. O que parece chocante em um prato pode ser considerado comida medicinal pelos locais. Para os viajantes, a culinária mais estranha da China não é apenas sobre impacto visual. É uma janela para a história, a pobreza, a tradição e a identidade regional. Esses alimentos contam histórias de sobrevivência, adaptação e orgulho cultural. O que parece bizarro na primeira mordida muitas vezes se torna inesquecível e, às vezes, surpreendentemente delicioso. Número 5. Mercado de casamento de Xangai. A estranha realidade por trás dos papéis. Todo fim de semana em Xangai, uma das cidades mais modernas do planeta, causas profundas permanecem complexas. O mercado de casamento de Xangai não é ilegal e muitos participantes o veem como prático e não cruel. Ainda assim, ele expõe uma profunda contradição na China moderna, uma sociedade de alta tecnologia e futurista ainda presa a expectativas rígidas sobre casamento, papéis de gênero e honra familiar. Fatos sobre a China conectados a essa realidade. A China tem a maior população do mundo e décadas a política do filho único contribuíram para um desequilíbrio de gênero, com significativamente mais homens do que mulheres em certos grupos etários. Esse desequilíbrio intensificou a competição no mercado de casamento. A urbanização ampliou a diferença entre a vida urbana e rural. As mulheres frequentemente migram para cidades em busca de educação e trabalho, enquanto muitos homens rurais ficam para trás, aumentando a pressão social, em alguns casos, a exploração criminosa. O casamento na China não é apenas uma escolha pessoal. Ele está intimamente ligado à reputação familiar, às expectativas dos mais velhos e à sobrevivência econômica. Os pais muitas vezes se sentem responsáveis pelo estado civil de seus filhos até bem depois da vida adulta. Apesar dessas tradições, as atitudes estão mudando lentamente. As gerações mais jovens nas grandes cidades estão questionando expectativas arranjadas, adiando o casamento ou rejeitando completamente. Ainda assim, lugares como o mercado de casamento de Xangai permanecem como um símbolo poderoso de como tradição, pressão e vida moderna colidem na China atual. Número 1. Chongqing, a cidade mais paradoxal do mundo. Chongqing é um daqueles lugares que parecem reais no momento em que você chega. Oficialmente, é um município com status de província e possui uma população maior do que a de muitos países. No entanto, apesar de seu tamanho, Chongqing frequentemente parece escondida, misteriosa e incompreendida. Construída onde os rios Yangtze e Jialing se encontram, essa cidade é empilhada verticalmente em vez de se espalhar horizontalmente, criando uma das paisagens urbanas mais confusas e fascinantes da Terra. O primeiro paradoxo de Chongqing é sua geografia. Esta é uma cidade onde estradas passam por cima de prédios, trens atravessam diretamente blocos de apartamentos e escadas substituem calçadas. Sistemas de GPS frequentemente falham aqui porque as ruas se sobrepõem em vários níveis. Um local que parece próximo no mapa pode, na verdade, estar a 1 hora de distância devido às mudanças de elevação. Os moradores brincam dizendo que Chongqing tem mais escadas do que pessoas, e depois de caminhar aqui por um dia, é fácil acreditar neles. Outra contradição está em seu clima e a atmosfera. Chongqing é conhecida como uma das cidades fornalha da China, com calor intenso e alta umidade no verão. Ao mesmo tempo, é famosa por sua neblina. Uma névoa espessa frequentemente cobre o horizonte, dando à cidade uma aparência cyberpunk, especialmente à noite, quando luzes de neon se refletem na neblina e nos rios. Parece futurista e antiga ao mesmo tempo, uma cidade suspensa entre eras. Chongqing também é paradoxal em sua identidade. Historicamente, serviu como capital de guerra da China durante a Segunda Guerra Mundial, absorvendo destruição e dificuldades massivas. Hoje, é um símbolo de modernização rápida, repleta de arranha-céus, linhas de trem de alta velocidade e alguns dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos do país. Bairros antigos se agarram em costas íngremes a poucos metros de distritos comerciais brilhantes, mostrando riqueza extrema e luta cotidiana lado a lado. A cultura alimentar adiciona outra camada de contradição. Chongqing é o berço de uma das tradições de hot pot mais picantes da China, conhecida por seu calor entorpecente e sabores agressivos. As pessoas comem isso o ano todo, mesmo no clima sufocante do verão. Os moradores acreditam que a pimenta ajuda a combater a umidade e melhora a circulação, transformando o desconforto em conforto por meio da dor e do calor.
Socialmente, Chongqing reflete padrões mais amplos de migração rural para urbana na China. Milhões se mudaram para cá vindos de regiões mais pobres em busca de oportunidades. Esse crescimento rápido criou tensão, resiliência e realidades sociais complexas. Histórias de exploração, práticas ilegais de trabalho e tráfico humano existiram em partes da China rural, e Chongqing frequentemente entra nessas conversas devido ao seu tamanho e aos fluxos migratórios. No entanto, é importante entender que esses problemas não definem a identidade da cidade, mas sim desafios enfrentados por uma sociedade em rápida transformação que luta para proteger populações vulneráveis. Apesar de seu caos, Chongqing possui um forte senso de orgulho. As pessoas são conhecidas por serem diretas, duras e francas. A vida aqui é exigente, mas a cidade recompensa a resistência. De casas à beira de penhascos a shoppings subterrâneos, de tempos antigos a pontes futuristas, Chongqing desafia constantemente a forma como uma cidade deveria funcionar. No final, Chongqing é paradoxal porque se recusa a se encaixar em uma única narrativa. É confusa, mas viciante, avassaladora, mas profundamente humana. Um lugar onde as contradições da China moderna não estão escondidas, mas empilhadas abertamente umas sobre as outras, subindo camada por camada até a neblina. E essa é a China que a maioria dos vlogs de viagem nunca mostra. De aldeias escondidas onde o silêncio protege realidades perturbadoras. Há comidas que chocam o mundo, mas carregam séculos de sobrevivência e crença. Há mercado de casamento que transforma o amor em papelada. E, finalmente, uma cidade como Chongqing, empilhada, coberta de neblina, caótica, onde as contradições da China moderna se erguem camada por camada no céu. Isso não foi apenas um documentário de viagem. Foi uma jornada pelo desconfortável, pelo incompreendido, pelo lado raramente discutido de um país que muitas vezes é reduzido a horizontes e estatísticas. Se este vídeo mudou a forma como você vê a China, nem que seja um pouco, clique em curtir. Se você acha que mais pessoas precisam ver o que normalmente fica escondido por trás dos filtros do turismo, compartilhe este vídeo. E se você quer mais documentários que revelem as realidades estranhas, sombrias e inacreditáveis do nosso mundo, certifique-se de estar inscrito. Deixe um comentário abaixo. Qual parte mais te chocou? As aldeias, a comida, o mercado de casamento ou a própria Chongqing? A próxima história já está esperando. E confia em mim, é ainda mais inacreditável.